Bom dia, tudo bem? Hoje, dia 9 de março, quinta-feira. Vamos lá, ontem foi um dia especial para a Bolsa Brasileira, fazia tempo que a gente não tinha um desses. Vamos lá? Falar do Morning Call. Bom, vamos começar aqui falando. Vamos começar pelo mercado internacional. Ontem foi o dia do segundo depoimento do presidente do Fed, né, o presidente do Banco Central americano. Ontem foi na Câmara dos Deputados e ele basicamente repetiu o mesmo discurso e só fez questão. A única coisa que a gente vai falar aqui é que ele fez questão de falar: não tem nada decidido ainda sobre qual vai ser o aumento da taxa na próxima reunião. O mercado, enfim, negociou meio que de lado. O S&P e o Nasdaq ficaram ali muito próximos do 0,0, o Nasdaq uma pequena alta, pequenos ajustes também bem pequenininhos nos juros, e o câmbio basicamente parado. Aqui no Brasil não, aqui no Brasil a gente está vivendo uma grande expectativa com a nova regra fiscal, o anúncio estaria próximo, e o mercado resolveu enfim, uma nova regra fiscal abriria espaço para o início da queda de juros, e isso seria muito bom para as empresas, ah, para as empresas de maneira geral, né, para as ações de maneira geral, principalmente para aquelas empresas que têm um perfil que, como a gente chama, de duração longa, né, são aquelas empresas de chamado crescimento, a maior parte do valor delas está sendo criada lá na frente no futuro. Quando você tem uma taxa de juros menores, o impacto sobre elas é maior. Tá? Então a gente vê aqui o Ibovespa teve uma alta forte de 2,2%. O small caps, que concentra mais esse tipo de empresa, né, tem maior participação desse tipo de empresa, cresceu 3,1% ontem. Né, então foi um dia bastante positivo. E vê que tem um ajuste também acontecendo nos juros, tirando que a gente continua aquele efeito de tirar boa parte do prêmio aí da curva de juros. Ontem caiu inclusive a parte curta da curva, também voltou, e até o câmbio colaborou aqui, 5,14, voltamos para esse nível de 5,14. Nas commodities nenhuma grande novidade, o que torna ainda essa alta do Bovespa ainda mais notável, né? Subir 2,2%. No dia que o petróleo cai, no dia que o minério de ferro fica meio de lado e tal, não é muito comum. Então vamos apreciar o momento. De dados internacionais, sai a inflação na China relativamente em linha, um pouco na inflação ao produtor basicamente dentro do esperado, um pouco abaixo do que era esperado no consumidor, o que, num certo sentido, vai na direção de falar talvez a recuperação na China não esteja sendo tão rápida e tão forte assim, no final das contas. Mas a inflação na China tem sido controlada já há algum tempo, difícil fazer esse julgamento só por esse dado. Nos dados dos Estados Unidos, a gente já teve o depoimento do Jeremy Powell, que a gente já falou, né? Enfim, ele deu uma. Ele não chegou a dar uma maneirada no discurso, mas ele deixou mais claro que ele tinha falado no Senado no dia anterior. Ele disse: a gente depende dos dados que vão sair daqui até a próxima reunião. E um dos dados que sai mais importante é o dado de payroll, que sai nos Estados Unidos amanhã, sexta-feira, né? Vai dominar aí o mercado. Enquanto isso, o mercado está olhando para alguns dados intermediários aqui do mercado de trabalho. Por exemplo, esse dado de criação de vagas abertas, que essa pesquisa Schultz mostra, foi levemente acima do esperado, tá? Que mostrou queda em relação a janeiro, mas foi acima do esperado em relação ao consenso de mercado. E esse dado aqui do ADP, que é uma processadora de folha de pagamento, o número de vagas criadas em fevereiro, foi acima do esperado e acima do que a gente viu em janeiro. São dados preliminares, não são os dados finais. Há uma correlação, mas não é perfeita com esses dados e o payroll, mas não leva a não tem grande motivo para otimismo aqui em relação aos dados que saem amanhã. Vamos ver. Balanço comercial dos Estados Unidos, em linha com o esperado, saldo bem parecido com o esperado, alguma exportação um pouco mais alta, assim como a importação também, mostra que a economia americana continua num ritmo bom, mas o saldo veio dentro da expectativa.
E o livro bege, que é a compilação das condições econômicas lá nos Estados Unidos pelos FEDs regionais, mostrou que eles o começo do ano foi forte, mas eles esperam já moderação para os próximos meses. Nos próximos meses a expectativa é de moderação e de queda, tanto da atividade como dos preços. Então é um livro bege que não dá para a gente, ele não crava nem de um lado nem de outro, eu não sei quanto ele ajuda para a gente decifrar aí qual é o mistério da próxima reunião do FED. Tá? Aqui no Brasil, um negócio interessante é que as petroleiras estrangeiras foram na justiça para questionar esse imposto de exportação. Elas naturalmente estão reclamando que não estava no combinado quando elas entraram nos leilões para ganhar as concessões para explorar petróleo no Brasil. Então elas pedem para suspender, estão pedindo para suspender a cobrança do imposto. Não chega a ser surpreendente. Na verdade, quando você faz impostos desse jeito, assim, de uma maneira muito rápida e expedita, normalmente se acaba na justiça. Né? E a nova regra fiscal, o Haddad e a Tebet, a Simone Tebet, que é ministra do Planejamento, devem discutir hoje no almoço a proposta que vai para que deve ser encaminhada para o Lula. O Lula deve bater o martelo em breve e daí vai ser encaminhada para o Congresso. O mercado está todo ele esperando essa proposta. Ninguém ainda viu com muitos detalhes, mas o mercado já está apostando que ela vai servir para que o Banco Central se anime a reduzir juros, porque de fato estão muito elevados. Tá bom? Era o que tínhamos para hoje. Uma grande quinta-feira, bons dias de negócio a todos e a gente se vê amanhã. Tá bom? Grande abraço.